Oi, gente, tudo bem? Desde o início da nossa matéria de psicanálise, nós temos falado sobre a importância da fantasia. Na nossa aula de hoje, nós vamos focar nesse tema. Vamos falar sobre a fantasia. Vamos falar também como, às vezes, é colocado um contraste entre a fantasia e a realidade. Como se a realidade fosse aquilo que acontecesse de fato e a fantasia fosse uma forma de desvio, uma forma de escape. Com a psicanálise, nós vamos perceber que não há como nós falarmos da nossa realidade tal como ela é vivida, da nossa realidade, tal como nós atribuímos sentidos ao que vivemos, da nossa realidade, que é tão singular e com sentidos que são tão únicos para cada pessoa, sem falar sobre a dimensão da fantasia. Para começar a falar sobre fantasia, eu escolhi essa imagem, que é a imagem de um carretel. O que será que um carretel tem a ver com a fantasia? Vocês podem imaginar. Tô brincando, eu vou contar para vocês. Freud não chegou a trabalhar diretamente com crianças. A ideia de psicanálise com crianças veio depois. Uma das pioneiras nessa ideia foi a filha de Freud, Ana Freud. Mas Freud, apesar de não ter trabalhado diretamente com crianças, ele se interessava, né, com como era a vida psíquica nas experiências infantis. Num livro chamado Além do Princípio do Prazer, Freud comenta uma das observações que ele fez com o neto dele. Ele olhou o neto brincar. E enquanto o neto brincava, Freud percebeu que o neto estava com um carretel, vou usar aqui meu fone como se fosse um carretel, e que o neto fazia um movimento, o neto nenê, pequenininho, fazia um movimento repetidas vezes, que era jogar o carretel longe, volta, não vai dar certo com o fone, mas dá para imaginar. Jogar o carretel longe, trazer, puxar de volta. Jogar o carretel longe, trazer de volta. Jogar o carretel longe, trazer de volta. E enquanto ele fazia esses movimentos repetidos, de jogar o carretel longe, trazer de volta, jogar o carretel longe, trazer de volta, ele fazia um som, né, que em alemão era for, da, que é algo no português como vai e vem, vai e vem, vai e vem. Né? Por que essa brincadeira do neto do Freud, em que ele fazia esses movimentos de vai e vem, chamaram tanto a atenção do Freud? Porque ele imaginava que nessa simples brincadeira, o vai e vem do carretel podia estar se referindo a uma experiência mais intensa para o neto, que era pequenininho. Na verdade, para uma experiência muito marcante para ele, que era essa elaboração de que as pessoas que ele ama e as pessoas que cuidam dele, mais especificamente a mãe, que ela vai e volta, vai e volta. Né? Para uma criança, quem cuida de criança, quem cuidou de criança pequenininha, sabe como é angustiante quando alguém precisa sair. Por exemplo, quando a mãe pega a chave para ir trabalhar, só o barulhinho da chave, a criança pode começar a chorar, pode pedir para a mãe ficar, pode ficar agitada. Então, existem reações quando alguém precisa partir,
né? E o mais angustiante para a criança, além da ausência, né? Além de saber que quem ela ama vai sair, é não saber quando vai voltar, é não saber se vai voltar. Para a criança, né, representar essa ausência, que a mãe não está ali, mas mais tarde ela volta, que quem ela ama não está pertinho, mas está em algum lugar e depois pode estar com ela, é um processo bastante intenso. E é um processo que a criança não tem controle. Ela não tem controle quando quem ela ama sai pela porta, quando que quem ela ama vai voltar, né? Quem também cuida de criança pequena ou trabalha com criança pequena, sabe como a hora da saída da escola, a hora da saída de alguma atividade gera essa angústia. Será que minha mãe vem me buscar? Será que meu pai vem me buscar? Né? Essa sensação, será que quem eu amo volta? E aí Freud faz, então, essa observação que o carretel, quando você joga e traz de volta, joga e traz de volta. E o netinho ia repetindo, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não é só a repetição desse movimento de partida e retorno que está em questão, mas também o fato de que, no caso do carretel, diferente da situação com a mãe, a criança tem controle. Então, na brincadeira, podem ser repetidos conteúdos que são afetivamente intensos, mas, diferentemente de outras situações da vida, na brincadeira a criança tem controle. Então, existe uma ideia de que muitas vezes a brincadeira é uma forma de reproduzir ativamente o que foi vivido passivamente. Quando a mãe vai embora, a criança ela está numa posição passiva, tem controle de quando a mãe vai ou volta. Em outras situações também, quando ela recebe um alimento, ela está numa situação passiva, mas quando ela dá comida para o bichinho de pelúcia, né, ela está numa situação ativa. Quando alguém dá banho nela, ela está numa situação passiva. Mas quando ela pega um dos bonequinhos e dá banho, ela está numa posição ativa. Né? É engraçado, inclusive, vamos imaginar quando uma criança leva uma bronca na escola. Levou uma bronca. A gente imagina que essa bronca foi um horror quando a gente vê a criança brincando. Que a criança brinca e começa a xingar as bonecas, começa a falar, mas você faz tudo errado, você não faz nada direito, como pode fazer algo tão errado assim? Né? A gente fala, nossa, se ela está repetindo o que aconteceu na escola, a escola é muito cruel. Mas, na verdade, aqui na brincadeira, né, ela vai descontar toda a agressividade que ela percebeu numa situação, por exemplo, de ser corrigida. Mesmo que ela tenha sido corrigida de uma forma cuidadosa, didática, quando chega na brincadeira, ela vai lá, tá tudo errado, que horror! Né? As crianças, quando dão bronca nas brincadeiras, são aquelas broncas, né? Então, existe essa ideia de que na brincadeira a criança repete ativamente o que foi vivido passivamente, né? No caso, a bronca, mas as mais diversas questões do cotidiano, dos relacionamentos, das tarefas do dia a dia, do que ela observa as pessoas adultas fazerem, do que acontece quando ela está com outras crianças. Então, essa brincadeira, essa forma de brincar, que é tão comum nas crianças, que nós chamamos de faz de conta, né? Quando ela faz de conta que ela que é a professora, faz de conta que ela é a mãe, faz de conta que ela é uma heroína, faz de conta que ela é uma bombeira, faz de conta que ela está lutando com monstros, né? Esse faz de conta diz muito sobre os processos de registro e de elaboração na nossa vida psíquica.
Observar uma criança brincar nos mostra muito sobre como a dinâmica psíquica é. E então, nessa aula, para falar da fantasia, nós falaremos também do brincar para a psicanálise, né? E o Freud, ele fala sobre o brincar num livro, que eu já vou mostrar para vocês, que chama Escritores Criativos e Devaneios. Antes de eu falar sobre o livro, vamos pensar nessa questão. O que nos faz brincar? Né? Existe, claro, nossas constatações de que brincar é algo alegre, brincar é algo prazeroso, algo que envolve, que distrai, que diverte. Mas, quando falamos anteriormente sobre o carretel, nós também percebemos como a brincadeira é uma oportunidade de repetir situações da vida, mas enquanto nas situações da vida, geralmente a criança não tem controle, ela está passando por essas situações passivamente, tem alguém cuidando dela, tem alguém colocando regras que ela obedece, tem alguém dizendo o que ela deve fazer. Na brincadeira, ela exerce uma postura ativa e criativa, né? Ela traz o mundo vivido para a brincadeira de uma forma que ela rearranja o que foi vivido a partir da imaginação dela, a partir da criatividade dela. Então, a brincadeira, ela é essa permissão de uma forma de vida, uma forma de estar no mundo, né, em que a criança traz os componentes de outros momentos da vida, mas os componentes ali é ela quem escolhe, é ela quem cria, é ela quem imagina, é ela quem fantasia. E quais são, falando em fantasia, quais são as diferenças entre a brincadeira infantil e a fantasia adulta? Quando a gente observa uma criança brincar, às vezes ela está tão imersa, tão mergulhada, tão envolvida na brincadeira, que ela vai brincando, 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 e falando em voz alta, né? Às vezes ela nem percebe que a gente está ali. Às vezes ela conta, às vezes ela convida, mas muitas vezes ela age como se ninguém estivesse por perto. E aí a gente escuta, né? A gente vê a criança brincando e a gente escuta a criança brincando. Então, uma diferença entre a brincadeira infantil e a fantasia adulta é que a brincadeira infantil a gente percebe que está acontecendo. A gente pode ver a brincadeira infantil acontecendo, pode escutar a brincadeira infantil acontecendo, enquanto a fantasia adulta, não. Né? Quando alguém está fantasiando, nós não vemos o que acontece nessa fantasia. Nós não ouvimos, né? Ao contrário, muitas pessoas se esforçam para disfarçar, para esconder, para que ninguém perceba, né? O fantasiar é algo que acontece no silêncio dos nossos pensamentos, né? E muitas vezes a gente não divide com as outras pessoas o que é que nós estamos fantasiando. De vez em quando a gente pode até compartilhar, mas na maior parte dos casos a fantasia é algo íntimo que eu vivo apenas comigo mesma, né? Essa fantasia. Existem situações em que a gente fala, em que a gente até busca realizar algumas fantasias, sim. Mas na maior parte do tempo, na maior parte dos nossos dias, né? Quando nós estamos sonhando acordados, é muito interessante essa expressão, né? A gente que falou dos sonhos em uma das nossas aulas anteriores, a gente não sonha apenas enquanto dorme, nós sonhamos acordados, e a esses sonhos acordados nós chamamos de devaneios. E embora a gente imagine que o devaneio é um aspecto ali, né, pequeno do nosso cotidiano, afinal de contas, nosso cotidiano é feito das nossas atividades, responsabilidades, obrigações, preocupações, a verdade é que a gente devaneia muito, que o devaneio está muito presente nas nossas vidas, né? Que a gente pode estar lá fazendo uma atividade concentrada, mas aí vem um devaneio e nos pega. A psicanálise, ela dá muita atenção para isso, para como o devaneio é presente em nossas vidas. E
né, pensando na nossa pergunta das diferenças entre a brincadeira infantil e a fantasia adulta, apesar dos devaneios serem tão presentes na nossa vida, nós falamos pouco sobre eles. Se alguém nos perguntar, né, qual foi a última coisa que você fantasiou? Ai, você tá longe, o que é que você tá aí fantasiando? A gente fica até com vergonha, constrange, né? Existe uma tentativa de esconder. O Freud, ele chega a falar assim, se você pede para uma pessoa adulta contar as fantasias, ou pede para uma pessoa adulta contar as falhas, os erros, os defeitos, a pessoa ela prefere contar, mesmo que seja difícil, sobre os defeitos e falhas do que sobre as fantasias. As fantasias são guardadas em segredo. Mas, se as fantasias são guardadas em segredo, como que a gente sabe que as fantasias são tão presentes? Como que a gente sabe que as fantasias são tão importantes? Né? Aqui está a questão. Como sabemos sobre a importância da fantasia adulta? Freud nos diz assim, existe o trabalho clínico, né, e na escuta clínica, na psicanálise, na associação livre, nessas cadeias associativas que cada pessoa vai fazendo, a gente vai reconhecendo como a fantasia é presente na vida das pessoas que a gente escuta. Então, o trabalho clínico é um dos caminhos para a gente reconhecer como a fantasia é muito presente. Mas aí a gente saberia da presença da fantasia na vida de quem frequenta a clínica, de quem busca a clínica. Mas e as outras pessoas? Aí Freud diz, o trabalho clínico é uma evidência, mas não é a evidência principal. Sabe qual é a evidência principal da importância da fantasia nas nossas vidas? A arte. A criação artística. Porque quando a gente olha para a arte e quando a gente olha para a criação artística, nós percebemos que existem algumas pessoas que têm esse talento, que é de usar as próprias fantasias como matéria-prima, usar as próprias fantasias como um material que vai dar forma a um jeito de viver fantasias que é compartilhado. Um jeito de viver fantasias que outras pessoas vivem também e, ao invés de se envergonharem e se constrangerem, sentem prazer com isso. Então, a arte é um caminho que a gente conhece para as fantasias serem ali reconhecidas em sua importância, manifestadas, criadas. Freud compara, então, uma criança quando está brincando, né, e parte de elementos da vida, parte de elementos do dia a dia dela, para recombinar esses elementos de uma forma ativa, criativa e prazerosa, e nos diz, é assim que os artistas fazem, que as pessoas que criam, que fazem arte fazem. Questões do dia a dia, elementos do dia a dia se tornam componentes para uma nova forma de rearranjar esses componentes, ativa, criativa e prazerosa, que é a arte. Então, nesse livro, né, que é o segundo texto deste volume, Escritores Criativos e Devaneios, o Freud vai fazer esse paralelo. Uma criança brincando com seus brinquedos, com seus bonecos, com seu faz de conta, com a sua imaginação, e alguém que escreve uma história, escreve um romance, escreve uma ficção. O quanto ali também existe essa recombinação dos fatores da realidade vivida para a fantasia ser compartilhada de uma forma que nos envolve, nos cativa, uma forma tão convidativa e prazerosa que é a arte. Continuando. Então, quando a gente pensa na relação entre a brincadeira e a fantasia, vamos aqui ler um trechinho do Freud. Freud diz: ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer que obtinham do brincar. Então, a gente pode ter uma impressão de que brincar é algo que as pessoas fazem quando são crianças,
e que quando se tornam adultas, elas param de brincar. O brincar seria algo do campo do infantil. Contudo, quem compreende a mente humana sabe que nada é tão difícil quanto abdicar de um prazer que já se experimentou. Nós vimos em aulas anteriores como o prazer move a nossa vida psíquica, né? E aqui Freud coloca uma ideia da psicanálise, que quando um prazer é experimentado, ele deixa traços em nós, registros em nós, ele nos marca. Então é muito difícil abdicar, abrir mão, renunciar de um prazer que experimentamos. A vida psíquica, ela mostra como nós nos ligamos aos prazeres que nós vivemos. Na realidade, nunca renunciamos a nada. Apenas trocamos uma coisa por outra. Então, o prazer ele pode não ser vivido daquela forma, mas haverá algo substitutivo daquele modo de prazer. A gente não renuncia ao prazer, não abre mão do prazer. Deixa eu ler novamente do começo para continuar. Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a mente humana sabe que nada é tão difícil quanto abdicar de um prazer que já se experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada, apenas trocamos uma coisa por outra. Da mesma forma, a criança em crescimento, quando para de brincar, só abdica do elo com os objetos reais. Em vez de brincar, ela agora fantasia. Então, em vez de ter os brinquedos, e a gente pode olhar para ela brincando, ouvir do que ela está brincando, né? Ela vai abdicar de fazer isso com objetos reais e vai passar a fazer isso em devaneio. Ela vai passar a fazer isso em pensamentos. Em vez de brincar, ela fantasia. Então, nesse trecho do Freud, nós vemos como a relação entre brincadeira e fantasia ela é muito próxima, né? O fato de nós, pessoas adultas, fantasiarmos e da fantasia ter tanta importância na nossa vida deriva do brincar infantil, do brincar também como essa atividade tão prazerosa, tão criativa, tão vital e tão importante da infância. Constrói castelos no ar e cria o que chamamos de devaneios. Né? No lugar do brincar infantil, o devaneio adulto. O devaneio que em algumas línguas, né, como em inglês é daydream, que é sonho diurno. No nosso caso, em português, a gente fala sonho acordado. Então, nós não sonhamos apenas enquanto dormimos, nós sonhamos acordados também. Neste livro que chama A Psicanálise na Terra do Nunca, Ensaio sobre a Fantasia, dois psicanalistas brasileiros, a Diana Corso e o Mário Corso, lá de Porto Alegre, fazem ensaios sobre a fantasia a partir de obras de ficção. É muito interessante. Tem capítulos sobre os Simpsons, capítulos sobre a família Addams, capítulo sobre o Rei Leão, capítulo sobre Alice no País das Maravilhas. Gente, é um encanto, né? Em cada capítulo, Toy Story. Em cada capítulo, eles partem de uma ficção para falar sobre aspectos da nossa vida psíquica e para falar da importância da fantasia. Quem se interessou por essas ideias, né, da importância da fantasia na vida psíquica humana e da ficção como algo tão, né, bonito, em que as fantasias passam a ser vividas de uma forma compartilhada, torna real, torna dividido algo que geralmente é vivido em silêncio. Esse livro é um livro que eu recomendo. E aqui, nesse trecho, eles comentam as ideias de Freud sobre a fantasia e sobre a ficção. Vivemos sonhos noturnos e devaneios diurnos. No interior desses sonhos e fantasias, muitas aventuras e desventuras acontecem. O que geralmente a gente sonha? O que geralmente a gente fantasia? Qual que é o conteúdo dos nossos devaneios? Fazemos sucesso, conquistamos a fama,
vivemos amores, fazemos várias conquistas sexuais, empreendemos vinganças, né? Então, são sonhos e devaneios ambiciosos, sonhos e devaneios amorosos, sonhos e devaneios sexuais, sonhos e devaneios agressivos. Mas isso é pessoal e não compartilhado. Será, no máximo, contado bem parcialmente às pessoas íntimas. Sendo pessoal e não compartilhado, né, a gente agora viu que, além de contado para as pessoas íntimas, nós podemos conhecer mais sobre essa dinâmica, conhecer mais sobre essas fantasias, essas formas de sonhar e fantasiar na ficção, que é o que eles trazem de forma tão interessante no livro, Ensaios da Fantasia a partir de histórias, né? O próprio título do livro é uma história que também conhecida, Psicanálise na Terra do Nunca, que é a história do Peter Pan, né? E vocês, gente, de que ficções que vocês gostam? O que vocês gostam de ler? O que vocês gostam de assistir? Quais histórias de ficção são especiais para vocês? E em relação às brincadeiras, do que é que vocês gostavam de brincar quando eram crianças? Se a gente estivesse na aula presencial, esse era o momento em que na roda eu ia falar, conta para mim do que vocês brincavam, do que vocês gostavam. Né? Dá uma saudade das rodas das aulas presenciais. Lembram de vocês pensando no cantinho, deixar a sala aconchegante, transformar coisas na sala, né? Também é uma forma de criar, de imaginar com o nosso espaço. Nesse momento, a gente está aqui nas aulas online, mas podemos sim falar sobre essas questões quando nos encontrarmos no Meet. Então, são duas perguntas para a gente pensar: de quais ficções nós gostamos, de quais brincadeiras nós brincávamos quando éramos crianças. Nessa aula, que o nosso tema de hoje são as fantasias.